Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Saindo da Caixa com ou a Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, e onde nós trazemos sempre uma leitura planetária. E o que significa isso? Significa uma leitura de registros acásticos de algum evento planetário, de alguma nação ou de todas as nações. Desta forma, nós estamos trazendo uma leitura planetária de um determinado grupo. E hoje eu trago para você a leitura planetária ou a leitura geral do povo brasileiro, da consciência do povo brasileiro e de como este povo está enfrentando este momento, que é o momento pandêmico. Quando eu pergunto aos senhores dos registros acásticos sobre este momento, eu peço exatamente para que se faça uma comparação entre como está e como estamos enfrentando a pandemia aqui no Brasil e como está sendo isso em outros países, porque nós temos aqui uma impressão de que isso é muito diferente. Então, o meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos e leitora de registros acásticos oficialmente há uns 8 anos, porque obviamente eu já acessava registros acásticos antes, mas a técnica da leitura de registros eu trouxe há aproximadamente uns 8 anos. Então, se você quer saber mais sobre essa leitura, fica aqui comigo que eu já trago tudinho para você, já já. Hoje eu trouxe uma leitura que foi, na verdade, bastante curta, foi uma metáfora e algumas informações, mas que trazem uma grande reflexão para todos nós. Quando eu pergunto ao Senhor dos Registros sobre a situação emocional, mental do povo brasileiro neste momento, aparece logo uma metáfora. E nessa metáfora nós trazemos a cidade do Rio de Janeiro como um símbolo do povo brasileiro. E essa cidade eu posso ver ela de cima, a praia, a Pedra da Gávea, vários lugares ali bem definidos, um dia de sol magnífico, sem nuvens no céu, e de repente do mar surge uma sombra. E essa sombra, ela vai escurecendo tudo em direção à terra e vai tapando, ela vai cobrindo a cidade do Rio de Janeiro. Como metáfora, a cidade do Rio de Janeiro ali, ela representa todo o povo brasileiro. E essa sombra, eu pergunto então, porque quando eu vi a sombra, a gente costuma associar uma sombra a tristeza, a depressão, medo, e foi o que eu perguntei aos senhores. Essa sombra, ela representa esse momento de desespero do povo brasileiro? E eles me disseram que não. Que esta sombra é algo que veio muito antes, mas que absolutamente tudo o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não só em função da pandemia, mas com todo esse comportamento caótico que nós estamos vivenciando e nós estamos vendo acontecer, ele vem por causa dessa sombra. E eu pergunto então, o que é essa sombra? E eles dizem, é o embaçamento da educação brasileira, é a falta de informação que foi instituída. É interessante porque aqui eles trazem isso como instituída, como algo que é feito sim de cima
para baixo, né? Como algo que é implementado. E eles falam que esse movimento começou há mais de 50 anos e que ele continua, que não é um movimento que parou ou deixou de crescer. Ele mudou de forma em alguns momentos. Mas, mesmo quando parece que esse movimento não está tão forte, ele continua crescendo. E isso nós precisamos olhar, porque o que acontece? Segundo o que eu entendi e o que foi trazido para mim de informações dessa metáfora, tirar o conhecimento do povo, diminuir o conhecimento do povo, mas fazer parecer que ele está sendo entregue, é apenas uma forma de manipulação. Não adianta entregar um conhecimento se esse conhecimento não é valorizado, se não é feito nenhum movimento para que ele seja valorizado. Se são entregues conhecimentos aleatórios que não dizem nada para as pessoas que o estão recebendo. Apenas alguns grupos, poucos grupos, recebem uma educação que faça com que a pessoa aprenda a pensar, aprenda a analisar, criticar e tomar suas próprias decisões. E saber escolher entre uma coisa e outra. Esse conhecimento ele está tão embasado, tão diluído na nossa sociedade, que hoje em dia é difícil a gente conseguir saber o que é uma fake news e o que não é. O que é ciência e o que não é. O que é realidade e o que não é. Há um embotamento de sentidos por falta de informação. Mas que este movimento, ele não está vindo de um lado apenas. De novo, não é nós e eles. Esse movimento ele está acontecendo por diversos lados. Então, ele acontece sim dentro da escola, embora algumas pessoas vão dizer que não, até porque existem pessoas que se empenham, mas o sistema de educação é defeituoso. Então, por mais que um professor se empenhe, se esforce, ele não tem condições de trazer um diferencial, ele não tem como trazer um desafio para esse aluno, às vezes, ele não tem como trazer uma proposta de verdadeira mudança, porque afinal de contas, educação é mudança, é transformação, é aprender a suportar as pulsões da nossa personalidade, do nosso ser. Isso também faz parte da educação. Também existem movimentos políticos, também existem movimentos familiares que estão impedindo. De uma forma geral, é como se uma onda viesse, uma mudança, uma alteração de consciência, estivesse vindo há muitos anos e levando essa educação, essa cultura para um momento caótico, que é o momento em que nós estamos vivendo, o momento em que os valores se perderam. Quais valores nós estamos aqui falando? Os valores da transformação do nosso ego, do nosso caráter, da nossa personalidade, porque eles são, sim, importantes. Há um movimento que busca não traumatizar os alunos, não traumatizar os alunos. E esse não traumatizar os alunos, não traumatizar as crianças, para cada pessoa é entendido de uma forma diferente. Eu concordo plenamente que uma criança ela não tem que ser espancada, que ela não tem que ser humilhada, que ela não tem que ser abusada socialmente, verbalmente. Eu entendo que isso deve ser abolido. Mas o extremo oposto, que é a criança pode ter tudo o que ela quer, a ela será dado, será permitido qualquer coisa, é o extremo oposto. E aqui se perdem os valores daquilo que se precisa conquistar com esforço próprio.
Sobre essa questão do esforço próprio, aqui foi bastante enfatizado, porque assim, quando uma criança perde a noção de que ela é capaz de fazer algo, ela se sente incompetente. Quando ela consegue convencer os pais a deixarem ela fazer tudo o que ela quer, ela se sente abandonada, ela se sente desprotegida, porque estes pais são fracos e não podem com uma criança, que dirá com algum problema que poderia vir do mundo de fora. Então a criança, ela não quer pais fracos. Ela vai brigar pelo poder, sim, principalmente quando ela sente que os pais são fracos, que os pais não sabem cuidar, dizer não, dar limites. A criança, ela quase implora pelos limites. E quanto menos limite é dado, mais ela vai tentar receber esses limites. Mais ela vai se sentir frustrada, triste, depressiva, e ela vai perder todo o sentido da vida, porque a ela não foi mostrado valor, sentido. A ela não foi mostrado o que é importante. A ela não foi mostrado que ela é capaz de fazer. Uma boa educação, um bom ensino, vai trazer para a criança o desafio da vida. Vai trazer para a criança a vontade dela fazer por ela e se desenvolver. Não estamos falando aqui de competição, não estamos falando aqui de estudos antigos. Estamos falando aqui da criança fazer, dela ser capaz de resolver os seus próprios problemas. É colocar no aluno a responsabilidade pela sua aprendizagem e não tirar desse aluno a responsabilidade. Porque quando ele não aprende a ter responsabilidade, se aquilo não é dele, se aquilo não é responsabilidade dele, por que haveria ele de fazer algo porque alguém está mandando? Então ele não cria um link, ele não cria uma conexão com essa aprendizagem. Então, há uma mudança de consciência aqui necessária. A educação deveria ser um impulsionamento para a construção e crescimento do ser humano como um ser coletivo, como um ser que trabalha em prol do todo, porque está inserido no todo. Não dá para trabalhar sempre só por aquilo que eu gosto, por aquilo que eu quero. Entendam que se você deixar uma criança fazer as suas próprias escolhas, desde muito cedo, ela tem a sensação de abandono. Se você deixar uma criança escolher o que ela vai comer, ela muito provavelmente não vai chegar perto de algum alimento nutritivo. Geralmente ela vai escolher alimentos que são mais do gosto dela. E ela vai ficar comendo, por exemplo, bala uma semana inteira, chocolate. Vai acabar escolhendo coisas que ela gosta. Só que isto não vai nutrir o corpo dela. E isso lá na frente vai trazer problemas. Isso é óbvio. Mas eu estou dando um exemplo óbvio. E nem todos os exemplos aqui são óbvios. É importante a gente perceber que pais devem exercer o seu papel de pais. É o primeiro contato com a educação, vem pelos pais. Mas como os pais podem entender esta educação, como eles podem fazer essa educação funcionar se eles não entendem nada de formação de personalidade, formação de caráter, se eles não entendem o que é importante para auxiliar a criança a se construir? Se os pais estão cheios de problemas
também de crenças limitantes, se os pais também estão cheios de problemas emocionais, mentais. Como passar para os seus filhos valores, se eles também não os tiveram, ou tiveram de formas distorcidas e exageradas? Como professores vão passar uma excelente educação se a educação que eles receberam também era deficiente? Se o sistema que gerencia essa educação também se apoia em bases psicológicas, em bases pedagógicas que não convergem, que às vezes nem conversam entre si, que uma dirige para um lado e a outra dirige para o outro. Como é que esse sistema vai funcionar dentro de uma escola? Quando eu tenho tantos professores com conhecimentos tão diversos, ensinando apenas informações que não levam essa criança a um crescimento verdadeiro, que não levam à construção de um ser que vai aprender por si só a estudar. Porque não está se ensinando essas crianças a buscarem conhecimento. Não se ensina essas crianças a questionar o que estão vendo, o que estão lendo, a valorizar o que estão aprendendo. Como que uma criança valoriza aquilo que está aprendendo? Quando nós conseguimos tocar a emoção daquela criança. Quando nós conseguimos mostrar a beleza que existe por trás de um conhecimento. E eu falo isso de experiência própria. Eu falo isso por ter tentado muitas e muitas vezes alcançar o desejo dos meus alunos e tentar fazer com que eles passassem a gostar daquela disciplina que eu estava ali trazendo. É um desafio e eu não tenho dúvidas disso, mas é um desafio que só será vencido se houver um trabalho em conjunto, se houver um trabalho real. E o que nós estamos vendo? Pessoas que não têm essa disponibilidade de desenvolver um trabalho real. Pessoas que estão muito preocupadas, por exemplo, com a tal da liberdade. Liberdade é importante? Lógico que é. O que é liberdade? Porque as pessoas falam de liberdade, mas verdadeiramente não entendem o que é liberdade. Como aconteceu esses dias na Europa, em que um grupo de sei lá quantos milhares, né, de jovens foi para a praça gritando, né, que não queriam usar máscaras porque estavam tirando a liberdade deles. E o que aconteceu? Um aumento generalizado dos casos de Covid, de internações, UTIs cheias. A liberdade é comprometimento. Apenas pessoas que se comprometem com a vida sua e dos outros têm a verdadeira liberdade, porque elas têm responsabilidade e elas conseguem gerenciar a sua vida dentro da realidade, não dentro de um sonho, dentro de uma ilusão. Vamos lá. Eu quero minha liberdade para comprar tudo que eu quero. E aí eu vou na loja, compro tudo que eu quero, mas não tenho dinheiro para pagar. Eu sou livre? Não, eu não sou livre porque eu vou ter um monte de dívidas, eu vou estar atada àquela loja, àquele processo. Isso não é liberdade. Isso é falta de inteligência. Porque quando nós somos livres, nós gerenciamos, nós temos responsabilidade, comprometimento. E isso não tem sido ensinado. Para que eu tenha liberdade, eu preciso gerenciar.
Eu quero ter tempo livre, eu preciso gerenciar o meu tempo. Eu quero ter tempo livre para viajar pelo mundo, eu tenho que gerenciar o tempo e o dinheiro. Então, há aqui às vezes uma inversão de valores. Tem circulado pela internet um vídeo que é muito interessante. Não sei se vocês viram. Eu recebi ele de novo essa semana. Já havia assistido ele umas 2, 3 vezes. E é uma sátira, né? Para coisas que estão acontecendo dentro da educação. Que é um menino que vem reclamar com a professora, porque a professora deu errado para ele. E ela diz, mas a pergunta era, quanto é 2 mais 2? E você disse que era 22. E não está correto. Então eu dei errado para você. E esse processo, ele vai crescendo, que essa professora ela é expulsa da escola. E o que eu mais gosto é o final desse vídeo, porque ela tenta convencer as pessoas de que não dá para rebaixar o ensino apenas porque algumas pessoas não querem aprender. Certo? Eu acho que falta muito para aprendermos sobre conhecimento, sobre informação. E o quanto que conhecimento e informação trazem para a gente, sim, poder e liberdade. As pessoas mais poderosas do mundo são as que têm conhecimento e dinheiro. Se eu tenho só dinheiro, eu sou rica. Se eu tenho só conhecimento, eu sou intelectual. Se eu tenho dinheiro e conhecimento, eu tenho poder. Então, entender o quanto o conhecimento pode direcionar a nossa vida. O quanto eu posso construir com isso. Conhecimento e valor. Quando eu consigo entender que eu posso pegar o meu conhecimento e trabalhar pelo global, pelo planeta, pelo meu país, pela minha cidade, pelo meu lugar de trabalho, o quanto isso pode ser a grande diferença que eu vou trazer para o mundo. Mas para chegar nesse ponto, nós precisamos sim mudar algumas coisas. Nós precisamos primeiro mudar algo na gente mesmo. Lá atrás, quando Freud criou, né, o seu processo da clínica da psicanálise, ele estuda sobre como se constrói a personalidade do ser humano. E ele fala que a nossa personalidade, a nossa psique, ela é baseada principalmente no prazer ou no medo da morte. E que, a menos que o medo da morte seja maior, eu vou tentar sempre ficar no prazer. E aí nós não fazemos escolhas inteligentes. Porque é muito mais fácil, obviamente, eu ficar sentada com os pés para cima do que estudar, do que trabalhar, do que fazer algo para o meu crescimento. É muito mais fácil. Mas em algum momento, esta falta de esforço, disciplina, esta falta de empenho vai fazer com que lá na frente eu tenha perdido tempo. Então, aprender a gostar de ter o conhecimento, aprender a gostar de se transformar, é algo que também precisa ser ensinado. Desde o útero, praticamente. Desde quando a criança nasce. Incentivar essa criança a aprender, a resolver os seus próprios problemas. Não como um abandono, mas com incentivo. Então, quando aparece essa nuvem, vem à minha mente várias memórias que eu tenho de vida, de muitas e muitas e muitas pessoas que eu atendi e que disseram para mim: eu não sei o que eu sou.
Eu não sei o que eu gosto. Eu não tenho nada que eu goste na vida. Eu não tenho nada que me chama atenção. Falta de propósito na vida. Na maioria dessas pessoas, ou elas foram muito relegadas pela família, ou elas foram muito mimadas. Ou elas não ganhavam nada, ou elas ganhavam tudo. Porque ambos significa abandono. É muito mais fácil você dar para uma criança algo que ela quer do que dizer um não e correr o risco dessa criança não lhe amar. E aí entram as rejeições da mãe, os sentimentos de rejeição, medo de rejeição, que a mãe também sofreu. Então nós estamos passando por um momento de crise social. Nós estamos passando por um momento de crise cultural e de educação. Mas principalmente, nós estamos passando por um momento de crise de identidade. E eu espero, francamente, que esta crise crie um momento de crescimento em algum instante no nosso futuro, bem logo. Porque senão nós teremos aqui uma defasagem tão grande, uma distorção tão grande de identidades, de pessoas que não se identificam, não se reconhecem, não conseguem se identificar com nada, não têm objetivo de vida, não têm pelo que lutar. E isso é triste. Isso é muito triste. Isso é um dos principais motivos para despertar dentro de si a tal da depressão, não é mesmo? Para que a pessoa entre num estado de melancolia profundo, uma agonia dentro de si, e que ela se perca verdadeiramente. Então nós estamos passando por esse momento. Eu tenho atendido muitas pessoas em crises, e eu entendo que essa crise não começou agora por causa de uma pandemia. Não começou porque eu preciso ficar dentro de casa. Essa crise começou porque quando nós temos que ficar dentro de casa, quando nós não precisamos ir e ver todo o movimento e pessoas falando e tudo mais, nós precisamos olhar mais de perto os nossos próprios problemas. E quando nós precisamos olhar os nossos próprios problemas, as dores começam a vir à tona. Quem gosta de olhar para a sua própria dor? Ninguém gosta. Entretanto, nós precisamos olhar, reconhecer, para poder curar. E é dessa forma que eu entendo que essa sombra que se projeta sobre o Rio de Janeiro é uma sombra de falta de informação, de falta de cultura, de falta de educação e de tantas outras coisas que vêm faltando na nossa construção como povo brasileiro. Eu pergunto então se há uma diferença muito grande entre o povo brasileiro e outros países. E eles dizem, verdadeiramente, não. Essa crise está espalhada por todo o planeta. Entretanto, países que têm culturas mais antigas, têm culturas mais consolidadas, eles têm mais experiência nisso. Acho que está um pouco mais no DNA, na memória, né, do DNA deles. Então demora um pouco mais para se quebrar. Não significa que não está caindo também. E aí vem essa questão que é, por sorte, o povo brasileiro é extremamente criativo. Daqui talvez surja
uma solução gigante para a questão da educação. Mas é necessário que comece já. E por fim, a outra questão que é colocada aqui é a seguinte: é como se existissem camadas estratificadas de situações da mente humana. Existe aquela camada de pessoas que estão nessa situação de desespero, tristeza, desânimo, e que então se trancam realmente, se colocam dentro de casa, mas num estado de pânico, de medo. Existe uma segunda camada que também tem medo, mas se cuida e acaba saindo para fazer o que precisa fazer. Existe uma camada que não tem medo, mas se cuida por respeito a tudo que está acontecendo, por respeito às regras, porque compreende que assim é correto. E existe aquela camada de pessoas que não tem medo, não sabe o que está acontecendo e faz o contrário do que é pedido apenas em prol da sua própria liberdade. Estas 4 camadas é muito importante que a gente olhe aonde está o problema. Há aqui, sim, falta de informação, pelo menos grande falta de informação nos 2 extremos. Os que estão morrendo de medo e os que estão fugindo da questão ou negando. Eu sempre falo, né, que os extremos são sempre complicados. Então, foi falado sobre essas 4 camadas e há uma questão aqui que diz, né, com medo ou sem medo, você continua tendo que fazer o que é certo. Não importa. A gente não usa máscara para se proteger. A gente usa máscara porque se nós estivermos doentes, nós vamos evitar passar o vírus para o outro. É para evitar que haja contágio, é para cuidar do outro, é para se preocupar do outro. A gente se cuida, obviamente que a gente se cuida, mas principalmente o uso da máscara, ele está muito mais relacionado a proteger o outro do que a gente mesmo. Aliás, a máscara protege muito mais o outro do que aquele que usa. Você já deveria saber disso. Então, há necessidade de informação aqui também sobre esses 4 estratos, né, da sociedade. Eu espero que, assim como foi para mim, essa leitura tenha sido um despertar de consciência. Eu espero que tenha servido para que a gente olhe um pouquinho para essas questões. E é óbvio que nós não vamos conseguir mudar isso sozinhos. É óbvio que nós não vamos conseguir mudar tudo isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas talvez a gente consiga mudar dentro de casa, com nossos filhos, netos, bisnetos, com nossos pais. Com o tempo, nós começamos a criar uma certa tradição. Se você que assistiu esse vídeo gostou e acha que esse conhecimento é útil, passa adiante, compartilha. Gratidão por você assistir até aqui. Um grande beijo no seu coração e até semana que vem.